Graças e paz a todos. Um bom dia se você estiver ouvindo esse vídeo durante o dia, boa tarde, boa noite e até uma boa madrugada. Bom, estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o sábado. Recentemente houve uma polêmica aí entre o Dr. Rodrigo Silva, que é muito conhecido, um arqueólogo muito respeitado, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pastor Valadão lá da Batista da Lagoinha. O interesse desse vídeo não é entrar na polêmica dos dois e nem da briga dos dois, mas trazer um conhecimento sobre esse tema e também não é também polemizar e também de modo algum ofender a fé ou a crença de alguém. Apenas a gente tem que entender que existem posições bíblicas a respeito do assunto que nós devemos ouvir, debater e respeitar. Falando nisso, vamos começar então sobre a pergunta: o cristão deve guardar o sábado? Primeira coisa que nós devemos ver é a definição sobre sábado. Sábado é o sétimo dia da semana, considerado dia de descanso pelos judeus, por mandamento divino da antiga aliança de Israel. Então a primeira coisa que a gente vê, esse dia de descanso é para os judeus, né? Um mandamento divino na antiga aliança de Israel. Vou ler aqui Êxodo 35, vou ler do 1 ao 3. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhe disse: essas são as coisas que o Senhor mandou fazer. Em 6 dias de trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Presta bem atenção nisso. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Percebeu aqui a gravidade de não cumprir esse mandamento lá, vou frisar bem isso, lá para o povo de Israel? Esse sábado ele era iniciado ao pôr do sol na sexta-feira e finalizado ao pôr do sol do sábado. A palavra sábado, do hebraico Shabá, significa literalmente cessar ou descansar. Já vimos a definição e eu quero deixar bem claro aqui. Existia a velha aliança que Deus fez com o povo judeu, que ela sim tem que ser respeitada, mas ela na nova aliança ela é conhecida como sombra. A sombra das coisas perfeitas que iriam vir. O que é a sombra? É algo que você sabe, mas você não tem a definição completa. Você não tem ali como caracterizar 100%. Mas quando você vê um objeto concreto, você vê ele 100%. E o que é esse 100%? É a nova aliança, que veio com quem? Com Cristo. E Jesus falou sobre isso, ele cumpriu a lei e nós descansamos nele. Mas também o apóstolo Paulo, ele afirmou ser o sábado apenas uma sombra das coisas que viriam com Cristo. E que ninguém deveria ser julgado por sua guarda ou não. Vou repetir, ninguém deveria ser julgado por sua guarda ou não. Aí em Colossenses 2,16, que eu vou ler para vocês, fala mais sobre isso. Colossenses 2,16. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Aqui já entra outro ponto interessante, né? Que é muito defendido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é sobre a dieta, né? Sobre a alimentação. Aqui Paulo já dá
uma nesse sentido, dá uma resposta nesse sentido. Não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Aqui também aqueles que são contra o Natal também tem uma resposta bíblica, né? Ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Então Paulo está falando aqui, olha, não deixe que ninguém te julgue por você viver essa nova aliança. O dia de sábado aqui ele já tinha em mente, porque Jesus veio para nos dar o descanso. Ele já tinha em mente. Não, era uma prática judaica, dos judeus. Mas não somente em Colossenses, mas também em Romanos, capítulo 14. É bom que está gravado em vídeo, porque você pode voltar e ver, para pegar as referências. Romanos 14, 5. Diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aqui também há a liberdade cristã, certo? O mesmo apóstolo afirmou que fazer diferença obrigatória entre dia e dia seria apegar-se a rudimentos fracos e pobres que escravizariam os crentes. No caso lá ele fala isso para os irmãos lá da Galácia. Isso a gente vê lá na carta de Gálatas. Isso está no versículo 4, capítulo 4, do 9 ao 11. Então, Paulo fala lá, isso é se apegar a rudimentos fracos e pobres que escravizariam. Então, hoje em dia, há muitos cristãos, há muitas igrejas que ainda se apegam ao judaísmo e à judaização da igreja cristã, sendo que isso é um rudimento fraco e pobre. Serviu para aquele tempo, para aquele povo, para aquela aliança, certo? E Jesus, o próprio Jesus cumpriu a exigência simbólica do sábado por nós, quando deixou bem claro ser ele o nosso sábado, ou seja, aquele que dá descanso, não das atividades físicas, mas para nossas almas. Vamos ver aqui Mateus 11, do 28 ao 30. Que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muitas vezes a religião ou a religiosidade, ela impõe um peso, uma carga, que Jesus justamente veio para nos tirar esse peso e essa carga. Então, as guardas, muitas... E aqui eu não estou falando para ser liberal em tudo. Não é isso. O que eu estou falando é que impõe cargas que não são bíblicas por uma interpretação errada da Escritura Sagrada. E Jesus veio tirar essa carga, tá bom? O próprio Deus confirmou que a aliança dada anteriormente por meio de Moisés era transitória, ou seja, era passageira. Isso está em Hebreus 8, do 6 ao 9. Vamos abrir lá em Hebreus. Capítulo 8. Do 6 ao 9, que diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. É isso que eu estou falando. Uma nova aliança Cristo fez conosco.
da qual ele é mediador superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Então, quem declara que o cristão deve guardar o sábado, ele não entendeu sobre a nova aliança. E aqui eu estou expondo textos para que a pessoa entenda, reflita. Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança e eu me afastei deles, diz o Senhor. Certo? Então, essa é a resposta. Você vive na nova aliança? Não necessariamente. Não é obrigatório. Tem aquele texto de Romanos fala, né? Tem para uns o dia é santo, para outros não. Então você tem que ter a liberdade, né? Todos os dias santificados pelo Senhor. Os cristãos vão naturalmente com mais frequência no domingo, que é outro assunto, mas é declarado como o dia do Senhor. Lá em Apocalipse mesmo fala sobre isso. Mas uma última palavra que eu vou trazer aqui, ó. Os adventistas do sétimo dia, e aqui eu falo com todo respeito, não estou aqui para ofender, mas tem um argumento, né? Apesar de falarem constantemente da salvação pela graça, creem que a guarda do sábado seja essencial para a salvação. A própria, abre aspas, profetiza, fecha aspas, do movimento adventista, a senhora Ellen White, declarou em seus testemunhos seletos: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Está no volume 3, editado em 1953, na página 22. Se a guarda do sábado é essencial para a salvação de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tipo de salvação por graça, por meio da fé, é essa que eles dizem crer? Ou seja, não estão crendo. É fato conhecido que os adventistas do sétimo dia afirmam guardar sábado e, portanto, a partir das 18 horas da sexta-feira já consideram aquele dia como sábado de descanso solene. Lembra que eu expliquei lá atrás na definição o que era o sábado? Começava na sexta-feira. Preparam as refeições que serão consumidas no dia seguinte, antes do início do sábado, segundo eles, para não violarem o dia de descanso. Trabalhando, mas acende fogo nas suas próprias casas no dia de sábado para aquecerem suas refeições para o consumo, o que, segundo a própria Bíblia, era proibido. Foi lido aqui, está lá em Êxodo 2 e 3. Outro aspecto interessante dessa suposta guarda do sétimo dia por parte dos adventistas é que aos sábados usam telefone, energia elétrica, transporte público para se dirigirem a alguns dos seus templos e etc. Ou seja, usufruem todos desse serviço mantido constantemente por pessoas que trabalham todos os dias da semana para manterem esses recursos à disponibilidade do público. Se a guarda do sábado exigia que até o servo fosse poupado do serviço naquele dia, então eu não vou trabalhar, vou descansar, vou cumprir o mandamento, mas o outro ele tem que servir a mim, né? Porque os adventistas se beneficiam do trabalho de pessoas que exercem suas atividades no sábado? Por que continuam pagando pelo serviço de pessoas que trabalham para elas nesse dia? Guardam os adventistas de fato o sétimo dia ou impõem uma carga sobre o outro que nem eles mesmos carregam? Mateus, vamos ler lá em Mateus 23, dos 2 ao 4? Quero deixar aqui. Mateus 23, do 2 ao 4, que diz assim:
Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, olha que interessante. Entra numa contradição. Você não deve se beneficiar. Você quer guardar? O servo também tem que guardar. Você não deve se beneficiar de nenhum tipo de serviço nesse dia. Certo? Outra coisa. Se a punição da lei para os que violarem a guarda do sábado era a pena capital, ou seja, a morte, isso está em Êxodo 31:14, porque os adventistas do sétimo dia não cumprem a ordem dada pelo Senhor para a violação do sábado? Você conhece algum adventista aí que decretou a pena de morte a alguém ou matou alguém porque ele não guardou o sábado? Tem que cumprir a lei? Cumpra toda. Guardar o sábado da forma como eu próprio determino, sem me importar com as ordens de Deus sobre a quebra do mandamento, é santificar o sétimo dia? Existe santificação sem obediência? Por isso que nós estamos na graça, na nova aliança. E aqui eu encerro esse pequeno estudo. Há outros pontos aqui a serem discutidos, mas não dá mais tempo. E o que eu tenho para dizer é que nós não devemos colocar uma carga que Deus não colocou na vida das pessoas, certo? E se por acaso você quiser saber mais, recomendo se aprofundar não somente com os livros da igreja adventista, mas com a Bíblia, né? E com livros que contra-argumentam a tese que eles defendem. E como eu disse no início do vídeo, não é querendo polemizar, mas a mensagem de Jesus Cristo tem que ser pregada, a mensagem do verdadeiro descanso que nós temos em Jesus, e nós somos salvos pela graça. Ninguém deve exigir atitudes da lei para a salvação, e nós vimos também aqui que a própria, abre aspas e fecha aspas, profetisa Ellen White colocava a guarda do sábado como a salvação, entrando em contradição, uma das muitas que ela se meteu ou das que ela falou. Só o Senhor Jesus é o Senhor, só Ele salva, devemos colocar a nossa salvação nele e nós somos salvos pela graça de Deus. O cristão santifica todos os dias. Deus abençoe a todos, continue acompanhando os nossos vídeos de estudo bíblicos e outros vídeos mais pelas redes sociais. Eu sou Isaac Palma, pastor da Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice.